Tudo bem com vocês? Bom, de novo, obrigado por estarem aqui. Agora a gente vai ter um bate-papo bem legal com dois grupos de moda super reconhecidos, com o grupo Soma e com o grupo Renner. A gente vai conversar bastante sobre os ecossistemas verticais de moda. E a gente vai falar bastante do ponto de vista de dois grupos de moda que têm posicionamentos diferentes. Isso é bem legal. E para bater esse papo, eu quero convidar aqui eles que estão batendo papo ali. Guilherme Reichmann, que é o diretor de estratégia das lojas Renner. Beleza? E o Thiago Dausler, que é o CDO do Grupo Soma. Fala, Thiagão. E temos aqui, então, a caravana do Grupo Soma, a caravana da Renner. Vamos lá. Quero ver quem é mais alto, hein? Na torcida a gente já ganhou. Olha só, eu tô no meio. Você não quer sentar ali, não? Eu vou pra cá porque eu posso fugir rápido. Vem, senta ali, vai, você ali do lado. Gente, então vamos lá. Vamos começar a falar um papo que surgiu num Zoom que a gente estava falando, né? Em relação aos ecossistemas verticais. Você quer começar explicando o que é isso, Guilherme? A questão do ecossistema vertical? Bom dia, pessoal. Prazer estar aqui. Antes de mais nada, eu queria dizer que o Thiago, há 4 anos atrás, eu tinha acabado de assumir os canais digitais do Grupo Boticário. Na época eu estava no Boticário. Fizemos uma viagem, tivemos 4 horas de aeroporto junto. E foi a maior aula de e-commerce que eu tive na minha vida. Então é uma gratidão estar aqui do lado do Thiago e fiz uma brincadeira, um amigo, inclusive do sul do Brasil, Santa Catarina também, né? Então tem traços em comum aqui. Mas um prazer estar aqui. Bom, no final todo mundo fala de ecossistema hoje. E eu não sei quem viu a palestra do Galó. Acho que a gente tem... Ele falou de frio na barriga, imagine o nosso aqui, de poder continuar uma história de tanto sucesso que a gente tem na Renner há tanto tempo, né? Mas a Renner tem uma visão muito clara. A gente quer ser o maior ecossistema de moda da América do Sul. E a gente fala que tem 3 coisas que a gente tem que fazer bem, 3 R's. A gente quer ser referência em moda e lifestyle, ou seja, tem que fazer produto bem, a gente tem que ter portfólio, a gente está com marketplace, né, com mais de 200 sellers, e a nossa ideia é a gente expandir o nosso portfólio de uma maneira única, digitalizar a cadeia, fazer cada vez mais, com mais rapidez, o portfólio certo para o cliente certo. 2, a gente tem que encantar. A jornada de encantamento do consumidor, a essência do que o Galó falou é a mesa de 95, só que mudaram as ferramentas. Hoje o consumidor quer entrega rápido, quer experiência omni cada vez mais integrada. O consumidor, né, ele fala mesmo, o consumidor já compra em todos os lugares, de todas as maneiras, quer comprar no live commerce, quer fazer cada vez mais, né, essa integração, e a gente tem feito passos na Renner muito claras disso, né? A gente fez uma aquisição recente da Uelo, a gente tem uma plataforma logística e a gente quer fazer isso cada vez com mais rapidez. E o último, a gente tem um papel de ser referência em moda responsável. A nossa indústria de moda é o segundo maior poluidor no mercado mundial, depois de energia. Assim, não tem como a gente não fazer o nosso papel. E a gente acredita na Renner, a gente não fala muito, né, porque a gente brinca, a gente gosta de acreditar que a gente primeiro faz, depois conta, mas acho que a gente já fez bastante coisa, mas tem muito por fazer. Né, a gente fez, por exemplo, Repassa, a gente fez uma aquisição de economia circular. Né, o Repassa esse ano vai ter mais de 500 mil de peças repassadas. Isso, pessoal, a gente está falando de milhões e milhões de litros de água, milhões e milhões de impacto menos negativo que a gente pode ter na sociedade. A Renner tem um compromisso de 80% das nossas roupas serem, né, mais sustentáveis, por exemplo. Então, acho que, para ser o maior ecossistema, a gente tem que fazer os 3 bem. Exemplo em moda e lifestyle, referência em encantamento, referência em moda sustentável. E acho que as 2 últimas coisas que eu falaria a gente não vai fazer isso sozinho, então a gente vai ter que se conectar com o ecossistema de inovação, com startup, a gente vai ter que fazer aquisição, vai ter que investir. E 2, com certeza o que eu falei vai mudar daqui 2, 3 anos, porque a gente tem certeza que a velocidade das mudanças é enorme. Então a gente tem que estar preparado com agilidade para fazer isso. Vai, Thiagão. A gente lá no Soma tem conversado muito também sobre essa velocidade de mudança, né? E a gente entendeu talvez que o nosso ponto mais forte é a geração de desejo.
né? A gente entende que a gente é muito bom em marca e produto, né? Então, o nosso negócio é potencializar essas marcas, esses produtos. A gente sabe que canal cada vez mais vai ter uma volatilidade maior, né? A gente vai ter que saber jogar esses canais. A gente, né, nasceu lá com loja em shopping, loja em rua. Hoje a gente já tem o atacado e o e-commerce do mesmo tamanho de loja física. E a gente sabe que marca e produto é a coisa mais forte do Grupo Soma, né? A gente cuida muito dessa geração de desejo, usa muito os canais digitais para potencializar essa geração de desejo. E o desejo, eu acho que é a palavra mais falada dentro do Grupo Soma, né? A gente agora trouxe a Hering também, que é uma marca que eu fiquei impressionado, né? Eu não conhecia a potência da Hering, assim. E a gente vê também que foi unanimidade no time criativo do Grupo Soma, quão forte é a marca Hering, quão apaixonante. O recall é impressionante. E quantas pessoas gostam da Hering, assim. É uma marca que a gente também acredita muito. Então, o Grupo Soma está muito focado lá em marca e produto, né? Entende que canal vai ter uma volatilidade gigante daqui para frente, cada vez vai ter mais canais, né? E a gente vai ter que aprender a jogar esses canais, né? A gente decidiu que a gente não vai fazer nenhum marketplace, né? A gente não vai construir shopping também, mas a gente vai focar em marca e produto. São dois posicionamentos completamente diferentes, né? Você já falou que você quer, inclusive, criar um marketplace gigante, um ecossistema, e você é muito focado na sua marca, no seu público. E como é que vocês estão encarando, né? A estratégia é diferente, né? Você já viu que aqui não tem marketplace, ali vai ter. Como é que vocês estão encarando essa virada para frente, né? Cara, acho que a gente já tinha evoluído muito rápido o digital, né? Então, o digital ele cresceu muito até a pandemia. Eu acho que a pandemia veio no momento onde a gente estava preparado para trabalhar ela. A gente conseguiu, durante a pandemia, fazer IPO, conseguiu manter o resultado de vendas. E a gente vê que agora, no retorno da pandemia, né, eu imaginava que todos os clientes online, eu ia roubar todos os clientes do físico para o e-commerce, né? E o que aconteceu é que a gente adquiriu todos os clientes novos e os físicos pararam de comprar mesmo. E agora eles voltaram a comprar. Então, esses dois canais do físico e do digital... Eles não foram nem para online, os físicos? Não, não foram. Não foram? Foram clientes novos? Mais de 90% dos clientes que começaram a comprar online na pandemia para frente são novos da marca. Caraca. Então, a gente hoje tem já, somando as duas bases, a gente está com a base quase que crescendo 70% versus 2019. E a gente também tem o atacado crescendo muito. Então, a gente vê que o canal físico é importante, o pessoal voltou a comprar no canal físico. O canal digital é um outro canal que é importante também e que os dois têm sinergias muito grandes, né? Então, a presença digital que triplicou, quadruplicou durante a pandemia tem feito o físico ficar mais relevante, porque o fluxo tem sido cada vez mais de destino, né? E toda essa presença digital com o físico junto tem gerado cada vez mais desejo nas marcas, né? O atacado também está indo bem. Então, acho que, por enquanto, no curto prazo, aí, a gente está tranquilo com o novo cenário. Antes de você responder, eu quero só fazer uma observação. Vocês viram o que ele falou? Não sei quem estava ali na palestra com o Galó, mas você vê como não existe mais o on e o off, né? O um gera resultado no outro, que gera resultado no um, e é uma coisa só, né? Do ponto de vista de negócio, quando você está dentro da companhia, é um bolso só. Não tem aquela, é o meu canal, vai tirar gente do meu canal ou não. Até porque ele falou, né? Eu não trouxe as pessoas da loja física para comprar no online, eu adquiri uma base nova de clientes. E Guilherme, me fala na Renner. Eu até quero começar, eu acho que uma grande transformação no varejo é como a gente vê o resultado. A gente sempre falou no varejo, quanto você tem de receita, qual que é o same store sales, qual que é a tua participação digital. Na verdade, eu vejo o grupo da Renner tem 20 milhões de clientes. É isso que a gente tem. A gente tem 20 milhões de clientes que eles navegam as nossas marcas, né? Eu não sei se todos sabem, mas a Renner tem Camicado, tem o Com, tem Ashua, tem o próprio Repassa. A gente sabe que o nosso consumidor dos 20 milhões que consome mais de uma das marcas, eles consomem até 6 vezes mais o consumidor monomarca. Então, é justamente a gente garantir que a gente consegue entregar uma experiência diversa para esse consumidor. Vai ter um selfie aqui junto aqui no videozinho. Uma panorâmica. Panorâmica aqui no meio da conversa.
Então, acho que a primeira coisa é olhar 20 milhões de clientes que a gente tem. A gente também tem que admitir, a gente fala de humildade confiante, que esses caras estavam na nossa frente no digital quando a gente começou a pandemia. Né? A Renner, na época do começo da pandemia, a gente está falando de 3, 4, 5% de participação digital. Né? Hoje está falando de 15%. A gente está falando de 5 vezes mais digital em menos de 2 anos. A gente está falando de 2 canais que a gente tinha, o Galó comentou, né? Venda de WhatsApp hoje é um percentual super relevante das vendas totais. Live Commerce foi uma, né, empresa de moda que... Vocês dois estão fazendo live commerce já também, né? E é fantástico o resultado. E só para deixar claro, deu um monte de coisa errada no começo. É normal. Né? E a gente agora meio que acho que acertou metade do problema e está indo bem, agora está avançando bastante. Né? Isso faz parte da cultura, né? Exatamente. Fazer rápido, errar rápido. Mas não era assim às vezes, entendeu? Eu acho que o varejo, na verdade... eu sou amante do varejo e inovação, mas eu vou dizer o varejo, acho que foi, principalmente o varejo de 20 anos atrás, de loja, era um varejo de pouco erro. Era um varejo de você tem que entregar tudo certinho, não pode estar nada errado. E agora, quando eu falo que a gente começou o live commerce e perdeu dinheiro no começo, isso é algo que é difícil cultural. Então, assim, olhar cliente, expansão de canal, e acho que a terceira coisa é uma transformação ágil. Hoje a gente pensa na empresa, 25 mil pessoas trabalham na Renner. E como que você consegue ter agilidade, cara? A gente está falando de, em menos de um ano, a gente tem, né, 12 alianças e tribos trabalhando, 700 pessoas trabalhando ágil. É difícil, porque o ágil é o seguinte, você vai começar alguma coisa com uma direção, você tem RTP trimestral, muda a meta, como é o orçamento, a Renner sempre foi um relógio suíço que entregava tudo no negócio, então, tudo isso sem perder a essência, sem perder quem a gente é, né? Eu acho que esse negócio do ágil é a coisa mais poderosa que eu já vi acontecer, assim, não tem nada mais potente, né? Porque eu acho que a gente está cada vez mais numa economia criativa. Não vai mais fazer tanta diferença o grande capital que você tem, né? Vai fazer diferença as pessoas. E uma pessoa foda vale por 1000, assim, é impressionante o poder que as pessoas têm, né? Então a gente lá no Soma tem cada vez mais melhorado, né? Eu fiquei 2 anos como diretor de RH lá, então a gente cuidou muito da experiência do colaborador, a gente evoluiu muito essa vontade, né? O nosso INPS, né? É igualzinho cliente, mas assim, tem que cuidar da experiência, tem que cuidar se a pessoa está gostando de trabalhar lá, se ela convidaria alguém, porque a indicação ainda é a coisa mais potente para trazer gente boa. As pessoas boas estão trabalhando, né? Você tem alguém para indicar ali, é a melhor forma de recrutamento. E o modelo ágil traz autonomia para as pessoas, né? Então, a gente conseguir se organizar de forma com que não seja a vontade aqui do diretor, né? Mas a vontade das pessoas. E aí a quantidade de gente foda que tem no Soma hoje trabalhando. Pessoal que inventa o negócio lá, live commerce, cara, surge lá do Labs, lá uma squad... Começa a inventar, começa a fazer, a primeira vende pouco, tem problema, a segunda vai, já está na 35ª edição da Farm já. E vende pra caramba agora, né? Mas foi a integração também dos times de negócio, porque só funcionou quando o time comercial se juntou com o time de tecnologia, se juntou com o time de marketing digital, conversou lá, não faço a puta ideia que eles fazem, né? O pessoal é bom pra caramba, tem que confiar neles, tem que ver os resultados. Porque essa é a grande diferença, né? A gente está aqui, o papel do líder mudou, né? Acho que o papel do líder virou muito mais tirar impedimentos da frente, dar recurso para que o pessoal consiga fazer o que eles acreditam e ver o resultado acontecer. Olha que... Vocês estão percebendo para onde essa conversa está indo? A gente começou falando da verticalização do ecossistema, a gente passou por cultura, a gente falou de RH, a gente falou de pessoas. Não somos uma empresa de noda, somos uma empresa de criativa. Qualquer companhia que é criativa, que trabalha com criatividade, o maior asset, né, o maior bem da companhia é o cérebro das pessoas que estão lá. Então faz todo sentido a gente cuidar dessas pessoas. Eu queria até complementar, porque eu gosto da frase. A gente tem muita gente fora na Renner também, a cultura é boa. Mas também tem um negócio. A gente não vai conseguir fazer tudo sozinho. Exato. E o que a gente tem que fazer... A gente precisa se conectar. No passado, a gente se conectou com mais de 150 startups. A gente fez mais de 25 POCs. A gente criou um fundo para a gente se conectar com mais startups da maneira certa, com autonomia para elas. A gente não vai conseguir fazer as coisas sozinho. Então, acho que essa é uma diferença.
A gente não só tem que atrair gente foda pra gente, que é o diretor de RH, e não sabia essa parte da história, boa pra caramba. Não sou mais. Não é mais. Mas que a gente seja uma empresa que tenha acesso a quem sabe fazer. Isso é muito importante. Isso requer humildade. Isso é foco. Requer humildade e você saber o que é importante para você. Um dos valores da Vetex é o trust to be trusted, né? É confiar para receber confiança. Então você tem que confiar que o outro vai fazer aquilo que você foi chamado para fazer, né? Isso é importante. E eu me perdi aqui, eu ia falar um negócio antes e você puxou isso e veio na minha cabeça, mas eu ia comentar... a gente passou pelo ágil, né? Que todo mundo fala como às vezes uma metodologia de implementação tecnológica, mas isso funciona em qualquer departamento da companhia, né? Então a questão... E o ágil, ele fala muito disso, né? De você fazer rápido, testar rápido, evoluir rápido. A gente não vai fazer sozinho e nunca vai fazer perfeito da primeira vez. A gente busca. Então é importante também a gente se permitir errar e abraçar as falhas como lições para a evolução e não como uma penalização, né? Tem empresa que ainda faz isso, infelizmente. Perfeito. Assim, um comentário que vem para mim, acho que quando a gente pensa em negócio, sempre tem aquele trade-off entre precisão e velocidade. Eu acho que quando você pensa no mundo dos negócios antigos, a gente prezava mais pela precisão. Você conseguir ser preciso no teu orçamento, preciso na tua previsão de vendas. Agora é mais sobre você ter velocidade na tomada de decisão. E sim, tem aquelas decisões que que você não tem como voltar atrás, você tem que fazer com precisão, mas 80% a 90% das decisões de negócio não precisam ser precisas, elas precisam ser ágeis, precisam ser rápidas. E isso é difícil de fazer numa empresa vencedora grande. E deixa eu fazer uma pergunta para os dois aqui, já que a gente está falando de precisão, de acertar e de errar, e um grande objetivo desse evento, né, que é o One Day Changes Everything, o que vocês podem contar que vocês acertaram e erraram nessa pandemia, que as pessoas que estão aqui podem, saindo daqui, aplicar nas suas empresas amanhã? Cara, eu acho que o que mais mudou a minha cabeça, talvez não na pandemia, mas talvez nos últimos 3, 4 anos... O aprendizado dos últimos anos. Eu falo da pandemia porque ela realmente deu um push na gente, né? Ouvir mais do que falar. Acho que essa é a parte mais... isso mudou desde o cliente aos funcionários, né? Ouvir as pessoas. Eu brinco que antigamente, quando eu tinha um modelo mais tradicional, cara, queria melhorar a experiência do cliente, eu fazia o que eu queria, né? Eu fazia lá o projeto, pensava num projeto, ia lá. E quando a gente foi entender, isso aqui era o que eu queria fazer, isso aqui era o que o cliente queria que eu fizesse. Mas eu fazia o que eu queria fazer, né? Então, eu vi que o overlap era muito baixo. O cliente ele só queria ser atendido no tempo e receber rápido a peça dele, não ter pendência. Para ele era isso, a gente queria montar um negócio super complexo e tal. Então, acho que o que mais mudou durante a pandemia é ouvir as pessoas, ouvir o cliente. Acho que quando você tem um time bom, você tem que ouvir o que eles têm para fazer, não contratou eles para mandar eles fazer alguma coisa, né? Empreendedorismo, eu achei que, assim, eu tenho muito orgulho dos empreendedores que tem dentro da Renner, os empreendedores que eu tenho conhecido nessa jornada de inovação. É impressionante a coragem de mudar. Como tem gente que gosta de passar frio na barriga, o empreendedor e a empreendedora realmente são as pessoas que estão fazendo a diferença tanto dentro da Renner. Exemplo, criação de venda de WhatsApp do zero a alguns milhões em dias, semanas, como empreendedores que a gente trouxe para o nosso ecossistema como parceiro ou como aquisição, como um Tadeu, que é o CEO da Repassa, uma pessoa que, quando você vai ver a história de realmente faltar dinheiro, de não saber se vai conseguir a vida dele, ele seguir um sonho de impactar e transformar a economia circular no Brasil. E eu, né, que tive uma carreira, a maior parte corporativa, tenho que ter a humildade de aprender com essas pessoas, e eu falo de coração, porque o empreendedorismo transforma quem a gente é mesmo e transforma as empresas. Eu falo muito isso dentro da Vetex, né? A gente quer muitas pessoas, os empreendedores, não os executivos, né, que botam a mão na massa. Agora eu quero aproveitar a tua dica. A tua dica que eu quero fazer é o seguinte: vamos ouvir os empreendedores. Eu quero ver quem tem pergunta aqui para fazer para a galera. Vamos transformar isso aqui num bate-papo. Alguém quer perguntar alguma coisa para eles?
Ninguém quer perguntar, então vamos voltar para cá. Pois é. Vamos voltar. Deixa que pegamos de sopetão aqui. O silêncio incomoda. Se a gente deixar uns 20 segundos de silêncio, alguém levanta a mão. Tem lá, temos uma empreendedora. Vamos lá, deixa eu levar aqui o microfone. Ah, já tá aí? Então vamos lá. Levanta, por favor. Tá atrás de ti ali, ó. Tá atrás. Alguém tem que ser cara de pau e puxar a fila, né? É, total. Então, e eu demorei um pouco mais porque eu estava sentada. O meu primeiro negócio, eu comecei a empreender com 21 e abri uma agência de modelos, porque era o que eu sabia fazer na época. Então, fui super conectada com essa questão de moda, né? E foi em Santa Catarina, que hoje se tornou o maior polo têxtil do país, né? Superou São Paulo depois da pandemia, pelo fato de São Paulo ter ficado mais tempo fechado. E eu tive várias experiências com as fábricas, com as marcas ao redor. A gente tem lá Coach, Les Alés, Grupo AMC, Lunender, tem marcas muito fortes. Então, eu vi esse mercado por 10 anos e vi também como sofreu na crise politicamente. A moda, eu acho que é bastante frágil quando vem uma crise muito grande, porque é o último item que uma família vai comprar, é a roupa, né? Primeiro ela vai se preocupar com os itens básicos. Então, eu vi isso acontecer muito forte na crise que a gente teve com o PT, com a Dilma. E depois eu vi uma transformação do mercado também com relação à imagem, né? Eu, por exemplo, tinha agência de modelos, agora a gente se adapta, são influenciadores. Então, eu gostaria de ouvir mais de vocês como esse mercado realmente se adapta na questão de imagem e na questão um pouco mais geopolítica. A gente está num ano aí de eleição. Então, qual a visão de vocês também para essa adaptabilidade do empreendedor que está realmente dentro do mercado da moda? Boa. Bom, de Santa Catarina, aqui temos dois aqui. Obrigado pela pergunta. Agora não estou te vendo mais, mas você está ouvindo aí, né? Você tá baixando. Qual que é o seu nome? Desculpa. Sandra. Obrigado, Sandra, pela pergunta. Bom, a questão de empreendedorismo, acho que eu comentei um pouco, mas para mim a questão de imagem hoje, eu acho que a mídia social, toda essa questão, ela empodera as pessoas a poderem repassar sua mensagem, repassar sua imagem. Então, hoje, um dos grandes cases de sucesso que a gente tem na Renner, por exemplo, são os nossos micro-influenciadores. Antigamente, vou pensar lá, ações que eu fazia há 4, 5 anos atrás, quando estava no mundo da beleza, a gente pegava 4 superstars influenciadores, por sinal, muito bem feito, e a gente conseguia influenciar milhões de pessoas, mas talvez onde, pensando hoje, a conexão era uma conexão mais difícil de ser feita no indivíduo até a pessoa. E hoje, no final das contas, cada indivíduo consegue, talvez, ter uma conexão e fazer isso. Então, eu quero dar um segundo exemplo. Na Renner, a gente tem o que antes era Minha Sacola, agora é Favoritos. Na verdade, são micro-influenciadores ou micro-vendedores que eles conseguem expandir a nossa operação digital e hoje é um negócio ultra relevante. Por quê? Porque você se conecta. No final das contas, influenciar é se conectar. E hoje a tecnologia faz com que a gente se conecte cada vez mais no one-on-one versus nos 6, 10 milhões para um indivíduo ou indivídua lá, né? Pelo menos essa é a minha visão, não sei, Tiagão. Eu acho que está muito mais pulverizado hoje do que concentrado, né? Porque a gente consegue abrir, né? A gente tem lá a venda código na Farm, na Animale, em todas as marcas do Soma. E isso é super relevante na receita. A gente tem aberto, né, para as multimarcas também, cadastrar vendedores multimarca. E, cara, tem dado muito resultado. Acho que e a gente tem cada vez menos investido nessa mídia tradicional, né, nessa mídia mais plástica. Eu acho que porque o cliente não engaja mais tanto com isso, né? O cliente ele quer uma coisa mais real. Então, claro que cada marca ainda tem um pouco do seu jeito de comunicar, mas a tendência grande que eu vejo é ser muito mais pulverizado, é ser muito mais parceiro do negócio, né? Então, se quiser um ecossistema gigante de vendedores, a gente dá código para quem quiser vender Soma, pode vender, a gente comissiona, né? Mas vai ser no ganha-ganha, né? Não vou pagar uma fortuna na frente para depois ver se deu resultado, mas tudo que for no ganha-ganha, a gente vai jogar. E eu acho que esse é um pouco o mote hoje da adaptação, né? Você vai precisar cada vez se adaptar no que tem resultado, acelerar o que é bom, e o que está desacelerando vai desacelerar muito rápido, né? É interessante que esse modelo que a Farm usa há bastante tempo, né, como personal shopper, né,
que vem do relacionamento da vendedora com a cliente, saber o gosto dela, oferecer a bolsa, né, oferecer a mala e ela devolve, é uma coisa que difundiu tão forte nos últimos 2 anos, né, porque as marcas encontraram isso como uma opção de fazer com que todos os seus vendedores que em determinado momento não estavam podendo trabalhar, acelerar, quanto aqueles que precisavam trabalhar também encontraram nesse modelo uma saída para fazer alguma coisa e gerar uma grana adicional, né? E esse código vendedor, o Marcelo Bastos, que é o fundador da Farm, ele inventou isso lá em 2013, né? Assim, é genial, Ultra né? inovador, isso é fantástico. Acho que foi a iniciativa mais omnichannel que eu já vi na vida, o negócio mais besta possível, né? Você dá um código para cada vendedor, tem um campo no site lá que ele pode botar o código e ele ganha uma comissão. E ele acabou com o conflito de canal. Total. E essa foi uma das dicas que ele me deu lá 4 anos atrás, que eu falei, e a gente testou e faz diferença. E eu vou te dizer, é o maior exemplo da frase de que pensa relacionamento do vendedor, não é com o canal, é com o cliente. É com o cliente. É quase uma loucura, não. Eu sou obrigado a me relacionar pelo canal, você delimita completamente. Não, então. E não adianta. Varejo é o seguinte, o incentivo tem que estar alinhado. E o código resolve o alinhamento do indivíduo com o cliente e o alinhamento do incentivo financeiro, né? E de nenhum demérito a ter um incentivo financeiro. Mas você tem que, inclusive, fazer um incentivo financeiro. Ao contrário, para você é um estímulo. É um estímulo para fazer que faz sentido, né? E as pessoas são incríveis, né? Porque elas não. A gente pensa assim, vai entrar na loja, vai se relacionar. Cara, quando você vê, a pessoa já criou um canal no TikTok, um canal num lugar que você nem sabe onde é, desenvolveu um negócio de vendas, construiu. Então, assim, você tem que dar liberdade para as pessoas. E tá fazendo melhor do que você, né? Assim, Com então, certeza, você não precisa né? criar estratégias. Aliás, e você falou um negócio que é legal. A inovação que foi criada em 2003, 2004. Live commerce, gente. Quem já assistiu 1406, Polishop? Cara, live commerce existe desde sempre, né? A gente só está revisitando, a gente só está remodelando estratégias que já existem há muito tempo, né? Mais alguma pergunta? Levantou rápido a mão, atrás de você. Depois a gente vai com você. Qual que é o seu nome? É Anali, tudo bom? Tudo. Bom, eu tenho uma pergunta que é uma dúvida de mercado mesmo. Eu vejo muita coisa se falando de SG, a gente teve a G26 e a gente está falando agora de impacto ambiental, de logística reversa no mercado de moda, que é super complexo. E eu vejo também um crescimento muito grande da fala de público com pensamento de impacto ambiental. A minha pergunta é bem sincera, assim. Existe realmente esse público ou ainda está no campo das ideias, né? Porque a gente tem, sim, é o ideal, é para onde a gente tem que ir, senão esse planeta explode. Mas já é uma demanda de público, você já sente isso no seu dia a dia, sua empresa já tem que ter lá um pensamento em quem são seus stakeholders e como vocês vão fazer para compensar esse crédito de carbono? É isso aí, galera. Eu vejo isso como uma grande tendência, tá? E aí eu acho que tem tendência e tem volume, né? A tendência e se você quiser ser uma marca real, né? Porque eu acho que o maior exemplo é que o pessoal compra na Shein, não está nem aí e é barato, né? Mas assim, se você quer ser uma marca que gera desejo, você tem que ter a sua responsabilidade social. Então você tem que ter uma cadeia produtiva social bem estabelecida, você tem que cuidar da cultura dos seus colaboradores, né? Acho que o que não dá para ser é fake mais, tá? A gente vive numa caixa de vidro aqui, não existe mais o que a empresa divulga, existe o que ela é. Então começa lá pela cultura dos funcionários mesmo, letramento, né? Equipe de loja, todo mundo tem que estar bem letrado, né? no que é socialmente correto. A gente tem que se preocupar genuinamente com isso. Eu acho que a gente tem que ter as nossas batalhas que mexem com o nosso coração e ir atrás delas, porque o público vai reconhecer isso. Mas o seu público vai reconhecer isso, tá? Porque uma marca nada mais é do que um ecossistema de pessoas ali que tem valores parecidos, que tem culturas parecidas, que extrapola para os clientes, né? E talvez
até pode ter uma marca não socialmente correta e tal, e vai se conectar com clientes que não se preocupam com isso. Mas se você pensar isso no futuro, eu acho que cada vez menor a sua chance de ter sucesso aí como marca, tá? Eu vejo cada vez mais as pessoas comprando de marcas ou se relacionando com marcas quando os propósitos dessas marcas se refletem na própria pessoa, né? E isso são preocupações que todos nós, como seres humanos, temos aprendido cada vez mais e acho que é uma tendência natural, né? Excelente pergunta. Há uns 10 anos atrás, eu li o livro que é Capitalismo Consciente, é meu livro favorito. E ele basicamente falava o seguinte, a tese de investimento antiga de Warren Buffett, esses, né, gurus de investimento, é que o papel de uma empresa é dar retorno para o seu acionista. E o capitalismo consciente, de uma maneira mais organizada, ele falou que o papel de uma empresa é você gerar valor para os seus stakeholders, que inclui o acionista. Mas é o teu cliente, são teus fornecedores, são teus parceiros de negócio, teu colaborador, o meio ambiente, né, o público que cerca a tua cidade, onde você opera. E eu vou dizer um negócio forte, acho que se tua empresa não está fazendo esse papel, ela não deveria existir. Acho que essa é a primeira coisa. Assim. A segunda coisa a gente não tem que esperar o consumidor pedir as coisas, até porque a gente faz isso 24 horas por dia. E se eu tenho que pedir para uma pessoa que consome, ela que vai ter que dizer qual que é a tendência. A gente na Renner, a gente acredita muito nisso. E a única licença poética eu vou pedir, sem parecer nenhuma presunção, não sei se vocês sabiam, me deixa orgulhoso, mas tem o Dow Jones Sustainability Index. Dow Jones é o índice da Bolsa de Nova York, que é a principal bolsa do mundo. Tem 320 empresas no mundo que fazem parte de empresas que são sustentáveis. Tem apenas 9 brasileiras, a Renner é a única de varejo, é a número 1 entre as varejistas do mundo. Com os compromissos que a gente tem, e eu falo isso com orgulho, de uma maneira arrogante aqui, de a gente ser uma empresa que a gente se preocupa genuinamente. E é o suficiente? De jeito nenhum. A gente tem que fazer mais. E a gente tem que ser um líder nessa mudança, né? E acho que o último ponto, quando eu penso no consumidor, eu dei essa galera, eu estou com os dados na cabeça porque a gente fez uma aquisição do Repassa e a tese de investimento, a gente olhou o que o consumidor queria. Hoje, você pega 45% do consumidor médio vai consumir economia circular nos próximos 2 anos. Quem pensava que ia ser possível você comprar roupa usada há pouco tempo atrás? Metade. Dos milênios e das novas gerações, já é mais da metade. E as pessoas querem, sim, não só consumir mais, mas é um push and pull. As pessoas vão pedir, mas a gente não pode ter uma desculpa como organizações de dizer o consumidor não vai pagar, mas a gente vai continuar insistindo. A gente tem que continuar no caminho. E acho que esse é o papel das grandes empresas, que a gente tem o privilégio de poder fazer essa mudança, sabe? Então, eu acho que é uma jornada. E mais uma vez, não é o suficiente, mas é o caminho, isso que importa. E eu tenho certeza que todos nós aqui, 2 maiores grupos de moda do Brasil, a gente tem o nosso papel a fazer, né? E não é sobre perfeição, mas tem o nosso papel a fazer. E não é sobre greenwashing, né? É sobre fazer bem para o mundo, né? Eu acho que não é sobre a venda. Daqui a pouco um funcionário teu não vai querer trabalhar com você se você não estiver fazendo bem para o mundo. O pessoal que é mais novo, a primeira coisa que eles perguntam é, cara, e aí, qual que é o impacto que você gera para o mundo aqui na sua empresa? Você está gerando lucro baseado na perda dos outros, perda social, perda ambiental? É isso aí. Eu vi o encerrar lá atrás. Eu vi, mas eu queria só complementar isso que você falou, que é a busca do propósito, do alinhamento, né? Hoje eu vi uma pesquisa que a Finlândia é o país mais feliz do mundo e isso não tem nada a ver com dinheiro, né? É justamente a busca do alinhamento de propósito. E é o que você falou, ainda bem que essa geração nova que está aí já entra consciente falando, eu quero trabalhar na tua empresa se o propósito e o objetivo que você tem estiver alinhado com a minha visão de futuro de fazer o bem, né? Gente, quero agradecer, eu vou ficar devendo, eu acho que você levantou a mão, depois vem aqui e faz a pergunta para eles pessoalmente, mas eu preciso seguir o horário.
porque a gente tem mais coisa para fazer. São 100 palestras no VTEX Day, aproveitem. Gente, obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado. Valeu, hein? Guilherme, Thiago, valeu. Mais.